Nessa etapa de hoje, vamos ver como consultar o seu fluxo de caixa. Para consultar o seu fluxo de caixa, vamos em Financeiro, Consultas Financeiras. A consulta de fluxo de caixa, a gente tem três possibilidades aqui. A consulta de fluxo de caixa mensal, a consulta de fluxo de caixa plano de conta gerencial, que é a mesma ideia do mensal, porém ela é dividida pelo seu plano de conta gerencial. Então ela vai mostrar o fluxo dividido por plano de conta gerencial. E também eu tenho uma consulta de fluxo diário. Eu posso acessar ele tanto de forma individual aqui, ou eu consigo acessar dentro do meu mensal ou diário também, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Para isso, vou começar com o mensal. Vou clicar em cima da consulta de fluxo caixa mensal. Aqui é sempre o período anual no canto esquerdo da tela. Então aqui, se eu colocar março, por exemplo, ele já joga até março de 2024. Tá? Então é sempre um ano que ele traz no meu fluxo. Então eu vou colocar aqui de dezembro até dezembro do ano que vem. Então ele vai trazer sempre anual. Aqui eu filtro as minhas empresas. Se eu tivesse mais de uma empresa no meu sistema, eu poderia ver o fluxo de caixa unificado ou separado também. Tá? Eu poderia falar, eu quero ver só da 001. Aí eu consigo também mudar aqui nesse cenário. As categorias financeiras que eu quero que mostre no meu extrato. Então, não quero que mostre transferência entre contas, porque ela entra em uma conta e sai de uma conta e entra em outra. Então, eu poderia desmarcar aqui da receita e da despesa a categoria transferência entre contas, tá? Não teria problema nenhum. Mas tem gente que gosta de ver, não tem problema deixar tudo marcado. Por padrão, vem tudo marcado. Se vocês precisarem desmarcar, vocês desmarcam aqui que vocês não querem que apresente no fluxo. Contas bancárias. Quais contas você quer que apareça no fluxo? O ideal é sempre aparecer todas, né? Contas bancárias daquela empresa. Então aqui eu vou deixar marcado também. Aqui nesse lado direito tem algumas informações importantes se vocês pegarem agora. Talvez nem tudo vai fazer sentido nesse vídeo inicial, mas lá na frente, quando vocês forem avançando os módulos, vai fazer total sentido para vocês. Tá? Então eu vou começar aqui com coisas que já vão fazer sentido para vocês até o conhecimento atual de vocês nesse momento. Primeiro aqui é para exibir categorias financeiras inativas. Vamos supor que lá na frente vocês querem mudar a categoria financeira. Só que tem vários títulos já nessa categoria. E se você quiser para que ela apareça no fluxo ainda, você pode deixar essa flag marcada para exibir categorias inativas. A mesma coisa para exibir contas bancárias inativas, que aí ele vai mostrar também no fluxo. Contas a receber aqui, essa coluna de contas a receber. Essa flag aqui, analisar atrasados dentro do mês, o que acontece? Se eu marcar para aparecer atrasados dentro do mês, no exibir data de vencimento, ele vai pegar tudo que eu não recebi dentro do mês, todos os meus clientes inadimplentes, e jogar na data de vencimento desse recebimento. Eu sempre aconselho a gente trabalhar sempre com não exibir. Tá? É claro que tem duas visões de fluxo. A primeira é quando você tira no estado mais pessimista, então nesse caso aqui, eu estou pegando tudo que está atrasado dentro do mês e não estou exibindo no meu fluxo. E aqui na frente dele tem atrasados fora do mês, que eu posso fazer a mesma ideia, exibir no dia de hoje, tá? Mas eu deixo como não exibir, por quê? Porque aí eu tenho um fluxo meu real, né, e mais pessimista possível, não recebendo os atrasados dentro do mês e os atrasados fora do mês. Depois que eu ver a situação real do meu caixa, sem depender do que está atrasado, aí sim eu faço um filtro vendo o que está atrasado para que aí eu tome ação. Poxa, olha, se eu receber tudo que está atrasado, se fazer uma ação grande aqui para receber o que está inadimplente, eu vou recuperar o meu fôlego aqui no meu caixa. Tá? É claro que a gente sempre tem que estar buscando receber o que está inadimplente, mas eu sempre uso não exibir na primeira visão ali, tá? Na primeira situação que eu quero olhar para o meu saldo do meu fluxo e ver a minha verdadeira saúde da empresa. Aqui para baixo é a mesma coisa, só que falando do contas a pagar. Então, atrasados dentro do mês, o que seria? São contas que vocês não pagaram dentro do mês, que aí vocês queriam ou não exibir ou exibir na data de vencimento, tá? Isso aqui, talvez, o contas a pagar já comece a fazer um pouco mais sentido exibir, porque são coisas que vocês não pagou, mas vocês têm que pagar, tá? Então, aí faria um pouco de sentido. Mas aí vai do critério da análise que você quer ter, tá? Então, isso aqui são atrasados dentro do mês do contas a pagar, contas que vocês não pagaram, e aí vocês querem que exibe na data de vencimento, tanto dentro do mês, tanto fora do mês, tá? O sistema já previsionar isso. Aqui embaixo, saldo de contas bancárias. Se você quer que não exibe o saldo das contas bancárias, que exibe o único saldo somando todas as contas, se tiver 10 contas, ele soma tudo em uma só, ou exibir o saldo por cada conta bancária. Beleza, essa é a tela parâmetro 5, barra classificação. Seguindo aqui, a gente tem o campo 6, a aba 6, previsão de recebimento e desembolso. Aqui nessa aba, a gente consegue marcar para exibir a previsão orçamentária, que a gente vai ver logo mais no próximo módulo,
que é criar a previsão orçamentária de vocês, né? Que a gente vai prever o que vai gastar em cada período, né? Só que aqui nessa tela tem algo muito importante, que é a previsão de recebimento e desembolso, tá? Então, o recebimento, o que que é? A gente consegue vir aqui no exibir previsão de recebimento e marcar essa flag aqui, ó, pedido de vendas em aberto ou parcialmente faturado. O que que isso significa? Todos os pedidos que faltam faturar lá ou que foi faturado parcialmente, tem saldo para faturar ainda, o sistema ele já vai simular esse valor no seu fluxo, para você ter uma simulação de tudo que está lá pendente para faturar, o quanto você vai ter ainda de receita. Tá? Então ele já faz a previsão simulando a condição da venda. Então se a venda está em 10 vezes, ele já simula no meu fluxo em 10 parcelas. Tá? Isso é a mesma coisa para quem trabalha com contrato dentro do sistema. Então para quem opera serviço, tá? Contrato de medicina ocupacional, também a gente pode colocar aqui. Tá? Que é aí que trabalha com caba contratos no nosso sistema. Aqui também consegue exibir esses contratos no fluxo. E aqui cheques de terceiro também. Então, nesse caso aqui, eu vou desmarcar o recebimento, mas eu poderia deixar marcado. Aí, aqui no desembolso, tá? No desembolso é a mesma ideia. Eu consigo vir aqui exibir previsão de desembolso e marcar pedido de compra aberto a barra aprovado. O que isso é de extrema importância você, né, gestor da empresa, analisar. Toda compra que você vai realizar na sua empresa, é legal você abrir um pedido de compra para você analisar no seu fluxo de caixa. Então, o que seria o cenário ideal aqui? Vocês ir lá em compra do nosso sistema, lançar uma compra, o parcelamento que vocês vão fazer, 6 vezes, 10 vezes, lança a compra, lança o produto e coloca a condição certinha de pagamento. O que essa flag vai fazer aqui? Ela vai simular no seu fluxo para ver se vocês têm o caixa para adquirir esse produto sem comprometer a saúde financeira da sua empresa. Tá? Então é muito legal essa flag aqui para vocês tomarem a decisão se aquilo que vocês querem comprar de fato vocês conseguem comprar sem comprometer algumas finanças da empresa. E aqui a mesma ideia, cheques próprios também ele consegue previsionar. Exibir previsão de pagamento de comissões. Então, se tem previsão de pagar a comissão lá, ele exibe aqui também, tá? Se vocês quiserem que exibir. Feito isso, a gente pode consultar. Tá? Eu vou desmarcar ali porque eu não tenho nem compras nem recebimentos nessa minha base. Tá? Então, olha que legal. O mês que está em amarelo é o mês atual. Tá? Então, nesse mês ele mostra o saldo inicial, que começou as contas. Ó. Então, começou com 100 mil, lembra lá do treinamento do extrato? Que a gente colocou que novembro para dezembro tinha 100 mil. Então, 100 mil. Aí eu tive uma receita de vendas de 15 reais, uma transferência entre contas de 5 reais. Aqui tanto entrou, tanto saiu essa transferência, tá vendo? Então, para quem não quisesse ver a visualização, não ia mudar nada, só não ia aparecer a transferência aqui na linha. E aqui eu tenho um gasto de 2 mil de despesas administrativas / comerciais. Lembra que eu falei para vocês do treinamento de categoria, que aqui essa visão do fluxo ele mostra a categoria financeira. Então ele mostra de forma mais sintética para você essas informações. Aí se você quiser saber o que é esses 2 mil, Arthur, o que é esses 2 mil? Se você clicar aqui em cima, clicar em consulta analítica no canto direito da tela, ele lista para você o que compõe aquele valor. Então o que compõe aquele valor é um título da energia elétrica. Se eu arrastar aqui para o lado direito, tem informações de valor de análise. Vou fechar aqui. E isso funciona para qualquer operação. Eu quero ver essa transferência entre contas. Quem fez? Foi direto no extrato, o mês, tá vendo? A transferência entre contas. Se eu abrir aqui, vai estar escrito transferência entre contas. E o valor da transferência, a transferência débito. Seguindo aqui, eu consigo ver o saldo previsionado de como vai acabar as minhas contas, né? E já consegue previsionar o mês que vem. Então, no mês que vem, eu já tenho previsionado a pagar R$ 1.500, que são aqueles títulos de previsão que eu lancei. Então, eu já tenho previsionado 1.500. Então, mês que vem eu estou previsionado nada a receber. Comecei o meu saldo com 98 mil, que é o saldo que ele está previsionando acabar o mês de dezembro. Não recebi nada e tive uma despesa de 1.500. E aí ele já vem aqui e joga 96 mil. Tá? Se vocês perceberem, ele já tirou os 1.500 do Banco Santander. Por quê? Agora, ele pega aquela previsão que a gente fez lá de onde a gente vai pagar o título e tira do título que a gente está previsionado. Se caso mudar, depois ele muda essa situação aqui de saldo de cada conta. E aí assim vai. Aí começa fevereiro também, ó, com os saldos, tá vendo? E aqui o título, ó, 22 mil de despesas. Se eu clicar na consulta analítica, ele carrega para mim o que são, ó, folha de pagamento de energia elétrica.
E aqui ele já vai mostrando o saldo final do meu fluxo para mim ter uma análise quando que eu começo a ficar negativo aqui ou quando que eu consigo melhorar a saúde financeira da minha empresa. Então aqui a gente pode ver se tudo der errado eu não consigo nenhuma venda. Em junho aqui, junho eu começo a ficar negativo o meu caixa da minha empresa. Tudo que eu estou previsionado. Tá? Aqui tem alguns gráficos na aba 3, né? E resumo de caixa também. Além disso, igual eu falei para vocês, tem como vocês abrirem o fluxo de mensal dia, que é a mesma coisa se vocês fossem naquela tela de consulta diária e clicasse nela. Mas aqui no fluxo mensal dia, ela abre para você o fluxo do mês que eu selecionei, tá? Então o mês que eu estou selecionado lá é junho, tá vendo? Então ele trouxe o fluxo de junho. Vou pegar dezembro. Como que eu faço para pegar dezembro? Só seleciono aqui em cima, clico o fluxo mensal dia, certo? E aí ele monta para mim o fluxo mensal dia. Posso dar um maximizar na tela e aqui ele vai mostrar para mim o saldo inicial de cada dia e o saldo final de cada dia. Né? Mesma ideia. Mesma ideia, o que está amarelo é o dia atual. Agora, eu vou fechar aqui e vou tirar esse mesmo relatório, só que por plano de conta gerencial. É a mesma ideia, tá? Então, vocês podem ver aqui, eu vou abrir o plano de conta gerencial. É o mesmo, praticamente quase a mesma tela. E eu vou pegar a mesma relação de dezembro a dezembro. Vou clicar no consultar. Qual que é a diferença aqui? Ele monta por plano de contas, então é muito mais analítico que a categoria financeira. Então aqui ele mostra ó, por receita, tá vendo? Ó, transferência de contas, manutenção financeira. Então ele mostra por receita aqueles resultados, tá vendo? Por plano de contas. E aqui por plano de contas também despesa. Ó. Então eu sei que R$ 2.000 lá, energia elétrica, tá vendo? Que aí somando, tá tudo dentro de despesas, que eu posso ir também fechando aqui os níveis, tá vendo? Posso fechando os níveis para ver também sinteticamente, ó. Ó. Então aqui despesas, ó, 7.000, aí eu quero abrir um pouquinho mais, ó, beleza, eu quero ver aqui despesas, tá vendo? Então eu consigo ir vendo de forma analítica aqui cada conta no meu fluxo. No final, o resultado é o mesmo, tá? Só muda que um é por categoria financeira e um é por plano de conta gerencial.